Imagina um diretor entrar na empresa que você trabalha e dar ordens, que causa mudanças drásticas, fazer você trabalhar 3 dias por semana presencialmente. Veja o que acontece. História 1. Nos dias de trabalho obrigatórios, algo que acontece na maioria das empresas, a minha própria empresa também teve que passar por uma mudança radical devido à pandemia. Fomos obrigados a fazer a transição completa para o trabalho remoto por causa dessa situação toda. Felizmente, isso não foi tão difícil para nós, porque já estávamos acostumados a trabalhar principalmente online. Apesar de termos um ambiente de escritório onde fazíamos reuniões e colaborávamos com outras pessoas, foi tranquilo fazer essa adaptação. Nos últimos 3 anos, nós realmente nos saímos bem. A nossa produtividade aumentou e a quantidade de pessoas que saíram da empresa diminuiu muito, chegando ao nível mais baixo de sempre. Nós até encorajávamos os colegas a tirar pausas regulares e não precisavam se preocupar em levar os filhos para a escola ou para o médico, contanto que isso não atrapalhasse o trabalho ou fizesse com que projetos não fossem concluídos. Esse esquema funcionou tão bem que começamos a ganhar prêmios na nossa indústria, e todos estavam realmente satisfeitos. A única vez que precisávamos ir ao escritório era quando realmente precisávamos colaborar pessoalmente com alguém. No entanto, tudo isso mudou quando a nossa pequena empresa de tecnologia contratou um novo diretor. Esse cara decidiu que todos nós tínhamos que trabalhar no escritório obrigatoriamente por 3 dias na semana. Imagina só, nos últimos 3 anos a maioria de nós estava trabalhando em casa, muita gente se mudou para fora das cidades, comprou casas em lugares diferentes, matriculou os filhos em novas escolas e até começou a se envolver mais nas comunidades locais. As pessoas venderam carros extras, porque agora não precisavam mais deles, e também assumiram mais responsabilidades, porque já estavam acostumadas a trabalhar em casa na maioria dos dias. Aí vem essa mudança brusca e claro, a galera ficou revoltada. E olha que é importante ressaltar que fomos muito mais produtivos quando estávamos trabalhando em casa, e até mesmo as pessoas admitiram que não fazia sentido voltar para o escritório. Só que a coisa ficou feia, nossos concorrentes viram a brecha e começaram a levar embora nossos funcionários mais importantes. Eles viram a chance e agarraram. Muita gente começou a sair da empresa, a galera que ficou estava bem desanimada. Aí nossos escritórios, que eram tranquilos antes, viraram um caos. O trânsito e a falta de espaço eram terríveis, as reuniões atrasavam e as pessoas começaram a se recusar a fazer hora extra ou a assumir responsabilidades extras. A nossa produtividade caiu drasticamente e aí não teve jeito, tivemos que contratar consultores caríssimos para tentar dar um jeito na situação. E as avaliações de satisfação foram tão ruins que decidimos nem mostrar os resultados. Aí, em janeiro, depois de 27 anos, eu decidi que chega, pedi demissão. Em 2 semanas vou começar a trabalhar para um concorrente. Eu pensava que ia me aposentar aqui, mas olha só a ironia. A alta cúpula da empresa chamou uma reunião de emergência para tentar consertar a situação, mas o estrago já estava feito. Eles até tiveram que contratar uma empresa de fora para ajudar a evitar a falência. Sabe, isso tudo me faz questionar por que raios alugar um prédio, pagar por energia, internet e todas essas despesas, e ainda por cima deixar as pessoas infelizes tendo que trabalhar lá dentro. É muito mais lógico deixá-las trabalhando em casa, não acha? Assim a empresa não precisa gastar tudo isso. É uma situação bem absurda, porque todo mundo sairia ganhando. Olha só, eu tenho um editor que mexe nos meus vídeos, e ele também trabalha em casa. Isso significa que eu não preciso alugar espaço, pagar por um computador, internet ou energia, para ele fazer o trabalho. Ele provavelmente está lá de pijama, mas isso não importa, desde que o trabalho seja feito. Você não está confortável com seu corpo? Não consegue emagrecer? Ah, você tem um evento especial para ir, mas as roupas não ficam tão boas. E você vive reclamando que seu metabolismo é lento. Então, conheça o segredo da fórmula do Lift Detox Black. O link está no primeiro comentário fixado. História 2. Eu trabalho num hospital que faz um monte de pesquisa, o que significa que eu tenho que lidar com muitos outros departamentos. A maioria das pessoas com quem eu trabalho é de boa e entende que precisamos colaborar. Eu sou conhecido por ser organizado e esforçado, o que me rende respeito dos meus colegas.
Mas a coisa muda quando se trata de algumas das enfermeiras em uma clínica específica. Na maior parte do tempo, eu me dou bem com as enfermeiras. Às vezes, eu levo guloseimas caseiras para elas e sempre sou amigável. Mesmo assim, algumas delas sempre parecem estar de mau humor. Mesmo eu sendo legal com elas, elas continuam agindo de forma estranha. Um exemplo disso foi quando eu precisava tirar sangue de um paciente e a enfermeira Michelle teve uma reação negativa quando pedi a ajuda dela. No fim, ela fez o que era necessário, mas a coisa piorou depois disso. Os rumores começaram a circular, e parece que a Michelle estava falando de mim pelas costas. Ela começou a reclamar da minha roupa, dizendo que meu uniforme estava inadequado para o ambiente médico. Isso me deixou meio chateado, mas eu não quis confrontar ela diretamente. Mas a situação só foi piorando. Um dia, recebi um puxão de orelha da chefia porque alegaram que eu estava vestido de forma inadequada para o ambiente de trabalho. Eu tentei explicar a situação, mas não adiantou muito. Acabei tendo que ser supervisionado o tempo todo por um chefe ou gerente de enfermagem quando estava na clínica. Isso foi super frustrante, pois eu sempre fui independente no meu trabalho. Mas o pior ainda estava por vir. A Michelle continuou a falar de mim para outras pessoas, e a coisa ficou ainda mais séria. Ela chegou a inventar uma história sobre um paciente reclamando de mim e postou isso no computador dela. Mas as coisas viraram a meu favor. Ficou claro que a Michelle estava gastando mais tempo navegando na internet do que fazendo seu trabalho. Ela tinha registros de ficar horas online, comprando coisas e usando redes sociais. Finalmente, a verdade apareceu. A Michelle acabou pedindo demissão antes que a situação ficasse pior para ela. No meu caso, eu recuperei minha liberdade no trabalho e finalmente pude relaxar. Olhando para trás, fica a lição de que a comunicação e a integridade são essenciais no ambiente de trabalho. E também que nem todo mundo é confiável, então é importante cuidar das suas costas. No fim das contas, foi um alívio ver a Michelle partir, e espero nunca mais ter que lidar com uma situação assim. História 3. Quando eu tinha uns 20 anos, rolou uma parada engraçada. Fui chamado para trabalhar numa ala de um hospital que estava no meio de uma transição. A parada é que o hospital estava mudando todo o esquema de papelada para computador, saca? E aí, eu, que já sou da época mais antiga, fui contratado porque manjava dos paranauês do computador. No meio desse rolê, tinha uma mina lá que parecia demais com a Mimi do The Drew Carey Show, aquele seriado. Até achei que a personagem era inspirada nela. A mina mandava ver num Mac supercarregado, tinha uma nuvem de perfume em volta dela, e usava um monte de joias. Só que, irmão, cê não faz ideia do quão osso duro de roer ela era. Tipo, sempre de cara fechada, se estressando pra caramba. E o lance é que ela tava bolada pra caramba com essa parada de hospital mudar pro esquema de computador. Ela trabalhava lá fazia um tempão, e não tava afim de aprender coisa nova, saca? E eu, que cheguei de boas por ser novo e manjar dos computadores, virei o alvo dela. Ela vivia me dedurando por umas paradas que nem tinham rolado de verdade. Tinha até uma vez que ela fez os outros pararem de boa comigo só porque ela inventou que eu tinha ameaçado uns caras no estacionamento. Nem era eu, mano. E aí, o cúmulo foi quando ela conseguiu encrencar até com um paciente. Ela foi reclamar pro chefe que eu tava enchendo o ar com tanto perfume que o paciente tinha ficado com alergia. A zoeira é que eu nem usava perfume, e o mais louco é que eu nem tava trabalhando na data que ela alegou isso. Sacanagem total, mano. O lance chegou no auge quando um paciente deu um toque pro chefe, dizendo que eu tava com o cheiro do perfume irritante pra caramba. Só que, de novo, eu não usava perfume, mais importante ainda, eu não tava trabalhando no dia que o cara falou. O trampo sujo é que ela deu um jeito de trocar meu nome no formulário de reclamação, mas nem sacou de trocar a data. Foi bem tosco porque as câmeras do hospital mostraram que ela tava errada. E aí, a mina foi demitida depois de quase 40 anos de casa. Coisa triste e burra, né? A parte mais louca é que eu tava na maior tranquila quando tava grávida de 6 meses. Se a mina tivesse esperado só mais umas 2 semanas, nem teria que lidar comigo de novo. Enfim, ela se deu mal por pura bobagem, jogou fora um trampo que tinha fazia décadas. Que fita, mano.
História 4. Eu era um moleque de 11 anos, chegando no finalzinho do meu último ano na escola primária, ali, quase perto do meu aniversário em maio. Meus velhos chamaram a família para uma reunião, dando o papo que minha mãe tinha arranjado um trampo novo e a gente teria que se mudar. Não era para muito longe, só uns 60 minutos de distância, mas isso ainda significava largar meus amigos e cair de paraquedas numa escola completamente diferente da que eu tinha em mente. Quando o ano letivo deu uma pausa, a gente se mudou para casa nova no começo de julho, e lá para agosto, meus pais e eu fizemos uma visitinha na escola, para conhecer o diretor e uns professores. Aí que a coisa ficou clara, não tinha ônibus passando perto da nossa rua nova, que era bem perto da escola. Ou seja, a peãozada teria que ir a pé para aula todo dia. Meus pais não vibraram muito, mas era só uns 15 a 20 minutos a pé e eles tiraram essa da cartola rapidinho. Naquela época, meus coroas estavam em regime de tempo integral, trampando durante a semana toda. Minha mãe pegava no batente de segunda a sexta, e meu pai fazia o rala e rola de segunda a quinta, com um extra no sábado. Olha, acredita em mim, essa parte vai virar um nó no papo mais pra frente. Eles caçaram uma babá pra ficar de olho na gente, eu e meu irmão, quando a gente chegasse em casa, até eles voltarem do batente. O ano letivo começou e lá pro comecinho de setembro, um calor daqueles de rachar apareceu, com temperaturas lá em cima, perto dos 96 graus Fahrenheit, por uns dias. A escola era um prédio antigo e a maioria das salas não tinha ar-condicionado. Só tinha umas duas que tinham uma brisa gelada o dia todo. Depois desses dias de sauna, eu ficava exausto e sem pique para encarar mais uns 20 minutos de caminhada sob o calor, antes de chegar em casa. Foi quando dei um pulo na máquina de lanche automática, comprei umas paradas e lancei um truque. Liguei para a babá de um telefone público, ela veio me buscar. Tentei repetir o esquema nas 2 semanas seguintes. Mas, quando o calorzão veio de novo, na segunda vez que liguei, a babá apareceu. Na terceira, que caiu numa sexta-feira, foi meu pai que atendeu. Só que ele não tava na vibe e mandou a real, não tá tão quente assim, só uns 85 graus hoje. Cê não precisa ficar enchendo o saco da babá pra te buscar quando tá quase em casa. Ele mandou eu voltar a pé e que a gente ia discutir isso depois. Então, quando cheguei em casa, bati o papo e recebi uma preleção sobre não ficar de carona com a babá. Lá se foram 2 semanas, no finalzinho de setembro, um furacão passou pela área no meio do dia. A escola liberou todo mundo mais cedo, tipo meia hora antes, para tentar escapar das estradas que estavam virando rios. E aí, a parada ficou séria. As estradas estavam tudo debaixo d'água, a fila para usar os telefones públicos era maior que a muralha da China. Eu lembrei do que meu pai tinha falado semanas atrás. Então, cabeça erguida enfrentei a chuva torrencial, caminhando por quase 30 minutos. Cheguei em casa todo molhado e a chuva estava batendo forte, nem dava para enxergar uns 2 passos à minha frente. As estradas viraram rios, só carro traçado conseguia rodar. Quando cheguei em casa, meus pais já estavam lá, eles tinham voltado do trabalho cedo por causa do furacão. Eles estavam bolados porque não tinham sabido de mim nem da escola. Larguei o trampo, entrei pela garagem e falei: "Oi, mãe." "Oi, pai. Tô em casa." Depois do choque inicial e alívio de me verem bem, a gente bateu um papo sobre o que tinha rolado. Meu pai perguntou como eu tinha chegado em casa, expliquei que caminhei. Daí ele quis saber por que não liguei para casa nem para a escola, e expliquei que tentei falar com a babá, mas não rolou. Nessa, minha mãe olhou para o meu pai e mandou ele relaxar. Depois de trocar uma ideia, coloquei minhas roupas molhadas na secadora, ouvindo os dois debaterem tudo mais alto que a chuva lá fora. Quando minhas roupas finalmente secaram, meus pais falaram comigo e me deram permissão para ligar para casa em caso de emergência, mas enfatizaram que não era para pedir para babá me buscar. No sábado seguinte, meu pai me levou até a Blockbuster e me liberou para alugar até 5 filmes, só para mim. Ele ainda bancou a pizza naquela noite, e eu curti uma pizza de pepperoni inteira sozinho. A pizza durou 2 dias e mais ninguém podia nem chegar perto dela. Meu pai sempre lembrava desses bons momentos. Então é isso, espero que tenha conseguido te passar essa história com todos os detalhes. Sabe aqueles momentos da infância que ficam marcados para sempre, tipo as estrelas se alinham e você tem o melhor dia da sua vida?
quando não acontece nada, só que você finge que tá doente e fica de boas em casa, jogando videogame e mandando uma pizza. Pois é, isso foi tipo um dia perfeito. Claro, teve o perrengue.